Lorena, Eduarda, Menegassi. E aí, gatão? Ah, é o Logan, tô falando do Logan. Gabriela, Carly. Gente, então boa noite. Vou deixar uns 25 minutos para vocês lerem o ponto Homem ao Mar, que eu já no grupo, tá? E 5 para 7 a gente volta a se ver aqui, tá? E daí a gente fala sobre o visita ao zoológico e sobre o Homem ao Mar, tá? Então, até daqui a pouco, até mais tarde, tá bom? Falou, gente. Eu vou fechar aqui para não distrair vocês.
Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esses contos. E aí, gostaram? Conseguiram terminar de ler O Homem ao Mar? Flávio, Vânia, Sara, Emanuele, Bianca, Nicoles, né, tem duas. A Gabriela, Késia, e a Ana, e a Menegas, Maria Eduarda, e todo mundo já falei. Sim, então, ok. Deixa eu comentar aqui rapidão. Vocês falam qual que vocês gostaram mais. Esses são contos mais leves, né? Não é aquela coisa mais pesada. Então, Visita ao Zoológico é um conto da década de 80, né? E, assim, o que ele imaginou ali? Um pequeno drama familiar, né? Um pequeno drama pessoal mesmo, um homem que perde o emprego, uma experiência que ele tem no zoológico com o filho. E quem são os personagens? Os personagens é o narrador, que não tem nome, que ele é o menino da história, né? O pai dele, né? A mãe, a avó dele, né? Sogra do pai, e esse núcleo aí. E os principais, mesmo, protagonistas é o narrador e o pai. Tá? Também não tem nome, é pai, narrador, mãe e avó. Né? E os bichinhos do zoológico, né? Que são aí os secundários dos secundários. Então começa ali com aquele dia que ele falou, pai sempre falou que me levava ao zoológico e um dia chegou. Era um dia que, assim... Fernando. O pai estava fazendo coisas para provocar a mãe e a mãe fazendo coisas para provocar o pai. Isso eu sei que onde ele tira. Então não, easy. Então assim, a mãe, o pai são comportamentos completamente, o pai muito calmo, sempre muito tranquilo, sempre muito sossegado, e a mãe sempre nervosa, andando lá pro outro e falando sem parar e deixando, e aquela coisa, né? Ela abre gaveta, fecha gaveta, abre porta, bate porta, abre armário, fecha armário, e sai falando sozinha, e sai deixando recadinhos para ele por todo lugar, né? E de repente, daí ele faz as coisas que ela não gosta de propósito, e fuma na mesa, e deixa o jornal aberto, e põe o pé não é para pôr. Aquela resinga ali de casal, né? Aqueles pequenas chatices de casal, um azedume de casal. Né? E você vê que é uma família que não tem muito dinheiro, porque assim, ela deixava um dos recadinhos que ela deixa para ele é que a data do aniversário do menino e o número do tênis dele. Né? Porque o menino já estava indo na escola fazia tempo, usando papelão como, como calço ali, porque está furado. É que o último tênis que ele tinha ganhado foi num bingo do sindicato, ele ganhou 2 pares do mesmo pé. Um par do mesmo pé, né? 2 pés esquerdos. E é aquela coisa. E é um dia assim, daí o menino, num dia, o pai fazia tempo que estava prometendo ir no zoológico, mas daí num dia o menino estava de castigo, no outro estava chovendo, no outro o pai estava com preguiça, até que chegou aquele dia que não era nem um domingo, né? Isso é importante. E eles foram. E a mãe se perguntando por que o pai não foi trabalhar. E o pai vai com o menino, chega no ônibus, olha que eles já estão no ônibus indo pro zoológico. O menino sente que o pai está carregando e é muito bonita essa construção que ele vai fazendo. Ele sente que o pai carregava um peso que ele gostaria de tirar se não fosse dentro dele. E daí ele fala, o pai confessa, olha, eu fui demitido, né, o país está passando por uma crise e já estava ganhando menos fazia tempo e agora fui demitido mesmo, não teve como ficar, tal, não sei o que eu vou fazer, não tinha contado ainda para a mãe, não estavam sabendo em casa, por isso a mãe estranhou que naquele dia ele não foi trabalhar. Ele vai contando o menino, e o menino vai sentindo que o pai está triste, a tristeza do pai é tão grande, o desânimo dele, aquela, sabe, aquela coisa pesada, que a menina até se sente, fala assim, poxa, eu achei que o zoológico seria uma coisa feliz, está sendo uma coisa triste, eu nem cheguei lá ainda, né?
Mas aí tá, eles chegam, aí o pai tem aquela postura, né, pô, tá desempregado, tá sem dinheiro, e daí ele fala assim, ó, em determinados momentos o importante é fazer uma festa, né? Daí deixa o menino comer tudo que ele quer, pipoca, sorvete, chiclete, refresco, e daí começa. Só que no começo do passeio ali o pai ainda tá com aquele peso todo, tá triste, tá, né? Aí o menino vai dizer, poxa, a avó sempre falou que zoológico era uma coisa sem graça, tô achando que é mesmo, né? Porque com esse clima todo aqui. Mas conforme eles vão andando e vão vendo os bichos, o, o pai vai se descontraindo. A partir do momento que o pai vê lá uma cena dos macacos, dá risada, daí o pai vira criança também e eles começam a se divertir os dois. E detalhe, esse moleque. Não, não é esse não. É esse também. Esse menino não para de fazer pergunta. E que seria mais ou menos o meu pai menino, né? Fazendo pergunta o tempo inteiro, fazendo perguntas sobre animais. E o pai sempre respondendo tudo, mesmo que ele não responder, ele inventava, aí criava. Esse aí ele tá colocando ele próprio no papel ali do pai. E o. E daí vai, e daí eles começam a se divertir, né? A cena, inclusive, que faz o pai dar risada é porque viu uma macaca fazendo macaquices lá e daí o pai acha engraçado. E daí eles vão cutucar formigueiro, eles vão ver outros bichos, vão conversar. E o menino quer saber por que, que a garça é prisioneira. Daí o pai fala, ela é prisioneira da cidade, né? Ela não sai do espaço zoológico, apesar dela poder voar para longe. E daí vai fazendo pergunta. Tem uma hora, inclusive, que o pai começa a comparar, ele começa a falar dos bichos serem parecidos com as pessoas, né? Daí ele fala que a quer ver? Deixa eu ver, cada bicho tinha uma história e tinha bichos que entravam na história dos outros, tinha gente que entrava na vida dos bichos e logo combinou bichos com a gente. A sua mãe é uma mistura de galinha choca com loba brava. Aí, ó, galinha choca, né? Depois duas representações femininas aqui. A galinha choca é aquela protetora do lar, né? Protetora da cria do lar, brava, né? E sempre ali protegendo os seus. Mesmo quando eles sendo ranheta, sendo chata, sendo, né? E loba brava também tem essa questão da fêmea protetora também, né? Do filhote. Só que agressiva, brava. Então, e ele mais pra frente, ele vai chamar ela de outra coisa. Daí ele fala que Oi? Mas daí ele vai falar que a avó, né? A avó, ela às vezes parece uma mistura de. Como é que ele fala? Cobra com raposa. E daí são duas representações femininas negativas. É a né? Sogra. A cobra, né, desde do Gênesis lá, é o bicho mau, bicho ruim, venenoso. Né? Intrigueiro. E raposa também. Raposa é o bichinho ladrão, né? O bichinho que tem aquela astúcia meio sacana, né? Aquela astúcia má. Mas ele vai falar que, na verdade, ela não é nada disso. Ela é só uma gatona velha. Ele fala assim, a impressão que você tem é de uma cobra ou uma raposa, mas na verdade ela é só uma gatona velha. E quando você aprende isso, você aprende a gostar dela. É muito bonito esse pedaço. Porque, gente, se vocês virem, a gente vê muito vídeo de gato, né? Vocês sabem. E gata adota tudo que é bicho que ela vê na frente. Né? Ela é um bicho assim que pode parecer arisco, pode ser bravo, mas assim, gente, já vi vídeo de gato que adota cachorro, gata que adota cachorrinho, gata que adota pintinho, gata que adota ratinho, né? Que pela lei da natureza ela deveria perseguir, adota coelho, enfim. Então, gatona velha, assim, é uma. Bebê humano, enfim, é uma criatura cheia de amor, na verdade. Né? Só que escondida por trás de comportamentos que fazem com que ela não revele esse amor todo que ela tem. Mais ou menos isso. Esse trecho é bem bonito. Vamos ver o que mais. E daí já tá ficando frio, ele fala assim, a hora da gente se encorujar em casa. Né? Então vai, esse pai vai tendo aquele dia de alegria com o filho se diverte, os dois se divertem, na verdade. E quando volta para casa, tem um bilhete na mesa, a mãe já estava sabendo de tudo, alguém provavelmente contou para ela, e tem um bolo quente no forno. Oi? Não, a avó também não sabia. Ah, tá.
e daí todo mundo mudado, né? Então, tinha um bolo quentinho no forno, que era o bolo favorito dele, e tava lá o bilhetinho, né? Eu não sabia, ponto, forno, ponto. Né? Bem telegráfico. Ou seja, eu não sabia, meio que um pedido de desculpas. Aí o menino falou assim, mas e cadê a mãe? Aí ele fala assim, ela saiu para deixar o bilhete, é o jeito dela. E daí ele vai falar assim, uma pomba sua mãe. Quer dizer, primeiro ele comparou a galinha choca e a loba brava, e daí ele muda totalmente de visão. Né? Fala assim, agora é uma pomba, e a pomba vai ser algo muito mais positivo. Né? Vamos pensar na pomba, falei do Gênesis, né? da serpente do Gênesis, lá do Éden, daí você vai falar da pomba levando notícia de que o mundo estava salvo outra vez. Então a pomba sempre vai remeter à paz, à delicadeza, à esperança, né, ao recomeço. Então ele vai mostrar a mãe como uma coisa. E daí ele fala assim: na verdade a mãe tem várias personalidades. Às vezes cadela, às vezes leoa, às vezes onça, às vezes uma gata, uma rata. Mas a maior parte das caracterizações é sempre de uma fêmea protetora agressiva. Né? Que protege a família com né, aquela personalidade mais agressiva. Mas o quê? É. E isso é a mãe do meu pai, minha avó, né? Tá? Então, aí o menino vai virando homenzinho. Lembra que eu falei que nesses contos, na maioria desses contos, um dos personagens, né, geralmente o menino, nunca é o mesmo que ele era no começo. Né? Então, aquele menino, lá do começo, aí ele ouve o que o pai vai falando para ele, em forma de historinha, de bichinho, disso, daquilo lá, sem ficar lá com o dedinho erguido, dando lição né, de moral, mas falando naturalmente com o filho. Aí a sogra chega, tá totalmente diferente, porque a sogra era totalmente azeda com ele, né? Tinha aquela coisa, aquela presença desagradável. Fala assim, eu posso cuidar dele enquanto a mãe trabalha, enquanto o pai não arruma emprego e tal, porque a mãe ali era dona de casa, né? E daí o menino fala assim, eu posso cuidar de mim também, vai lá, e daí lembra do pai falando, né, que a avó era uma gatona velha, e daí lembra que a gata deles ali gostava de queijo, ele vai pegar um pedaço de queijo pra avó. Aí a avó chora, fica com um pedaço de queijo na mão, ela não gostava de queijo, né? E daí tem toda aquela cena mais melosinha ali no final, né? Mas é bonito. E a mãe beija, a avó beija, promete comprar um tênis novo, né? O pai abre a garrafa de vinho e aquele final feliz, né? Bem positivo. E é legal para mostrar essa experiência, né? Uma família humilde que tem ali a sua crise, um momento de crise, de desemprego, e tem aquelas resingazinhas dia a dia, não era aquela situação assim, se encaminhando para um divórcio, igual em outros contos. Não, é o que um padre conhecido nosso chamou uma vez de casamento é uma. Como é que é? O padre Garcia. Uma suportação mútua. Suportação, é verdade. Ele falou: o casamento é uma suportação mútua. Então tem momentos que você vai ter que aprender a conviver com aquelas chatices do seu cônjuge ali, né? E é isso mesmo. Ao invés de galinha choca, pareceu que o prof tinha falado outra coisa. Não, galinha choca, gente, galinha choca. Galinha choca, o que, que é? A galinha que está com os pintinhos, então ela tá ali sempre protegendo os seus pintinhos, sempre daquela maneira meio né, brava. Tá? Vamos dizer, a fêmea protetora do lar e muito brava. E ó, todas as figuras que ele vai usando aqui, ó, leoa, onça, cadela, mais ou menos, né? A gata, é sempre aquela fêmea meio agressiva, protetora, mas agressiva. É a minha avó, mãe dele, essa aí. Então, ele criou essa história bonita, né? Tem um final feliz, tem um desfecho, assim, ele arrumou um emprego? Não arrumou. Mas a família se uniu em torno, assim, a família em torno de uma coisa, de um problema muito maior do que aquelas questúnculas, né? Daquelas questõezinhas, daquelas briguinhas, questúnculas, pequenas questões, né? Daquelas coisinhas menores, né? Daquela resingazinha do dia a dia, daquelas chaticezinhas, que é uma situação do desemprego do pai. Então eles se unem ali, pai, né, a mãe, a sogra do pai, né, o menino,
todo mundo se une ali em torno de agora a gente se une e agora a gente é família de fato, né? A gente vai passar por isso. É bonito, né? Bem bonito. O outro conto é Homem ao Mar. E daí é uma das 7 ou 8 histórias de pescaria que tem na seleção desses contos aí. Né? Que eu falei para vocês semana passada, história de pescaria marcou muito, né? Pescaria marcou muito a vida do meu pai. E daí ele vai ter muita história de pescaria. Essa é uma delas. É muito, muito, muito fracamente baseado numa experiência. Deu com meu pai na praia. Mas é assim, a história de verdade, né? A história que foi baseada nisso aqui, a gente foi pescar lá no Rochedo, na Ilha do Mel, e meu pai super empolgado, porque sempre gostou de pescar, né? E eu entediadíssimo, achando aquilo uma chatice. E ficou horas e horas e horas lá no Rochedo, até que pegou, horas não, né? Ficou um tempão lá, até que pegou um peixiquinho de nada, que ele catou e deu com um pescador lá. É isso. Mas aqui ele, né, ele criou uma situação totalmente, criou mesmo, né? Fantasia. Então tá o filho com o pai lá na praia, e esse menino é baseado em mim, né? Um pouco nele, um pouco em mim, que eu repeti um pouco os padrões de infância, né? Era um menino que não para, ele já passou da fase dos porquês, ele já deve ter uns 8 anos ali, mas ele não para de, ele quer saber o porquê de tudo, ele não para de fazer pergunta, ele é hiperativo, né? Esse era eu. Sempre fazendo pergunta, fazendo pergunta, enchendo o saco do pai, né? Não vai não. E, não, hiperativo até hoje, né? E daí o. Ixi, tô começando a trancar o nariz. Mas aqui tá muito mosquitinho aqui. Então, os dois vão lá, vão pescar no rochedo. Era a primeira vez que o filho ia pescar com o pai. Né? Esse filho estava super animado. Na verdade, ele estava animado com a situação também. Ele estava achando meio sem graça o negócio ali. Vão pescar com a lata de cerveja, tudo, né? A linha enrolada na lata de cerveja. E daí o menino vai fazendo aquelas perguntas, né? Que ele já não tem os olhos, né? Ele é mais velho, já está com uns 12, 11 anos, talvez. Porque daí o menino começa a falar, é porque está crescendo pelo aqui na região, né? Daí ele quer saber se quando está crescendo pelo ali, está virando homem, ele tem. Quer saber se ele está virando homem porque está crescendo pelo ali na região. Né? Na região Elve, Ubiana. E o. É, e o pai, e daí o menino falou assim, olha, meu pipi cresceu. Daí ele falou assim, cresceu. Ah, será que vai crescer mais? Daí o pai falou assim, você vai para algum concurso? E morre de rir e tal. Vai ficar essa questãozinha do menino preocupado com essa questão, né? E o... E na verdade a questão não era o menino que estava preocupado com essa questão, era o pai. Aí ele se colocou no lugar do filho. O... Daí eles vão pescando, só que assim, já é meio da tarde ali, e eles ficam um tempão. Né? Você sabe que você tá ferrado depois dessa aula. E maré quando sobe, sobe muito rápido em alguns lugares. Tá? E você não vê, e quando você está entretido em pescar, o moleque está entretido fazendo pergunta sem parar, o pai está concentrado na pescaria, né? E daí ele já vai falar só tinha uns poucos surfistas, praia deserta, o vento frio, quer dizer, já tá, a tarde está caindo, a luminosidade mais cair, eles não percebem. E daí, quando o mar enche, às vezes ele enche muito de repente. Né? A cheia vem de repente. Começa a vir uma série de ondas fracas, uma série de ondas fortes. Uma dessas ondas fortes aconteceu que encheu de vez. E eles estão ali, e tem um peixe que eles pegaram, um peixe bonito, brilhante. Esse peixe aí é mentira. Tá? É um peixe grande, né, prateado, bonito, brilhando ao sol. Só que numa dessas ondas, a onda levou o peixe de volta e ele ficou ali meio que num nicho ali, meio um lugarzinho meio quietinho. O filho falou, dá para pegar. O pai falou, fica aí, não sai daí. Foi lá pegar o peixe, só que no que ele tá indo pegar o peixe, vem uma onda mais forte, e daí já é cheia mesmo. E a hora que ele olha para trás, cadê o moleque? Ele olha para frente, o moleque tá lá no mar. Tá? Porque ele é mais alto, mais forte, mais pesado, só que o moleque foi levado embora. E é assim mesmo, né? A onda forte é coisa que traga. Foi? Foi? E daí é desespero, porque o que acontece? Ali era na verdade meio que um recife,
um pequeno Recife. Então, tem aquela meia lua assim de rochedo cheio de marisco, né? São aquelas conchinhas, são aqueles bichinhos que vivem nas conchinhas, dentro daquela conchinha é uma lâmina, né? Se você não vai conseguir passar por ali. E o pai, no seu instinto de proteção, que ele faz, bom, não posso fazer agora, vou ter que pular lá para salvar meu filho. Então ele pula no mar também e eles não podem voltar, né, por causa dos, dos mariscos. Se eles vão para lá, eles vão ser fatiados, navalhados, principalmente com aquelas ondas fortes. Né? A onda te joga no rochedo, ou você se arrebenta e se corta inteiro, mas você morre. Tem muito caso disso aí, né? De gente que vai nadar e a onda leva para rochedo e se arrebenta todo e às vezes morre não é nem arrebentada, morre fatiada mesmo, assim, pega. Né? Aí o pai fala assim, ó, a gente vai ter que nadar pro mar aberto para depois fazer a volta e ir para a praia. Tem que se afastar do rochedo. E os dois vão. E daí dali para frente vai ser essa cena tensa, dos dois nadando, nadando, nadando e ficando muito cansados, né? E ficando cansados assim de não aguentar mais. E nisso aí ele se baseou, eu acompanhei a realização desse conto. Ele se baseou numa história verdadeira que aconteceu com Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, quando ele foi oficial ou soldado na Primeira Guerra, né, lá onde lutou o Tolkien, inclusive. E o Churchill e um outro companheiro dele, eles que sobreviveram a um ataque no mar, submarino, coisa assim, e foram nadando, 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 nadando. Chega uma hora que você não aguenta mais seu músculo, você vai morrer. E eles vão, a praia, não, a praia tá ali, parece que tá ali, e mar é assim, né? Praia você tem a impressão de que o negócio é logo ali e nunca chega. Nunca chega. O horizonte está sempre lá para frente. Então chegou uma hora que eles falaram assim, não dá mais. Né? E o Churchill narra isso nas memórias dele, não vou mais conseguir. Né? Eu vou largar. Só que a hora que ele se larga, ele bate o pé no chão e opa, deu pé. Então salvo. É muito bonito essa, a narração que o Churchill faz disso é espetacular. Bom, mas daí ele vai, o menino nada, o pai nada, o pai sempre incentivando o menino, né, a nadar ali. Tem hora que o menino não vai aguentar, que ele fala, não vou aguentar, ele vai, continua, 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 vai, 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 e eles não estão nem se enxergando, eles só estão um escutando a voz do outro, que já está escuro, né? A noite já caiu, a tarde já caiu, já está escuro. Então, eles, um escutando a voz do outro perto, e nadando, e daí chega uma hora que o pai não aguenta mais. Né? Que o pai tem uma cãibra lá, e daí o moleque pega o pai e leva o restantezinho, ele vai arrastando, já está na hora que já está ali perto de onde dá pé. Então o moleque arrasta o pai nadando durante uns metros até que dá pé e ele vai arrastando, o pai acaba se afogando ali, né? Acaba engolindo água, ele vai arrastando o pai até na areia. Aí ali na areia o pai acorda, ele engole água, tudo. E daí os dois saem, os dois já estão pelados, né? Então acabam no hospital, são atendidos ali por um senhor que estava aguando as plantas de casa, aguando o jardim de casa. E daí lá no hospital, os dois estão bem, estão salvos, e o moleque começa a fazer perguntas de novo, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e daí até a hora que o pai fala assim, ó, é só mais uma. Aí ele quer saber se ele já é homem, né? E daí, por causa dos pelos ali na região pubiana. E ele fala, já é homem sim, filho, você já é um homem. Mas ele não fala que ele já é um homem por causa dos pelos na região pubiana, mas porque do que ele acabou de passar. Então, aquela coisa, ele era um no comecinho, ele é outro no final. Ele continua aquele menino hiperativo e perguntador? Sim, mas ele passou por uma experiência muito intensa, né? De ter que salvar a própria vida e, no meio disso, salvar a vida do próprio pai. Então, é assim, você já é um homem, quer dizer, você já é um adulto, porque ele, de novo, é aquela experiência de um ganho de maturidade muito intenso, uma experiência, né? Num curto espaço de tempo, por causa de uma experiência que é muito intensa. Então, é isso. Então, quando ele fala assim, você já é um homem já, né? Um homem, ele não está se preocupando com o pelo pubiano do moleque, mas com a maturidade que ele ganhou ali, né? Com aquela experiência. É isso. Então são esses dois contos aqui, pessoal. De novo, o personagem não é o mesmo, né? O menino não é o mesmo do começo da história, né? Repetindo essas histórias de menino do meu pai aí, é sempre esse lugar comum. Ele é muito bonito, né? De história de amadurecimento, transformação, de experiências intensas. Esse aqui foi talvez uma das mais intensas ali,
uma questão física até mesmo, né? Ok? Vocês gostaram dos dois contos? Qual vocês gostaram mais? Qual vocês acharam mais legal? O que vocês têm a dizer? Gostaram da análise? Agora eu deixo esse tempinho para vocês falarem um pouquinho aí também, né? Escreverem. Não gosto para falar, não? Oi? Ah, mas então, isso não era um. Ele se colocou no meu lugar aqui, ele tinha essa obsessão. Ambos são ótimos. O Homem ao Mar, digamos, que nos prende pelo drama do menino e o pai no mar. Visita ao zoológico também é interessante pelas associações, comparações de gente com os animais. Isso é muito legal mesmo. Eu gosto dos dois. Entre esses dois, eu não sei dizer qual é o meu preferido. Porque são ambos bem fantasiosos, assim, bem construir uma narrativa, né, mas são verossímeis, né, são possíveis de acontecer na realidade. Não pega um drama familiar ali, eu acho, não sei dizer qual que eu gosto mais. Bem uma experiência pai e filho, tem uma experiência pai e filho, mas envolto num drama de uma família que se une para passar por uma situação difícil, né? Nesse sentido, acho que o primeiro é até mais legal, mais profundo. Ok, mais alguém tem alguma colocação para fazer? Alguma dúvida que tenha tido durante a análise, durante a leitura dos contos? É isso só? Deixa eu ver, que susto, meu celular travou. Tá. O celular travou, em vez de galinha choca, ela entendeu outra coisa. Bom, porque saiu cortado lá. Tá, faltou o choca. Tá. Não, mas é galinha choca. Galinha choca porque é aquela que protege o lar de maneira bem agressiva. Ok? Bom, gente, se não há mais perguntas, espero que vocês tenham gostado, né? E para a semana que vem são os contos. Deixa eu ver aqui, rapidão. Quais são os contos da semana que vem? Eu acho que eu aprendendo mais um de pesca. Eu aprendendo a pescar, que é um dos. Eu sei que são um dos favoritos da Fernanda. E daí vai ser de um avô com uma neta. Na verdade, seria um avô com neto, na vida real. Vamos ver. Quantos minutos por game? Novo cronograma. Aqui. O para ler em casa eu já vou até deixar. São dois, que são bem curtinhos. Vai ser. Aprendendo a pescar. Vocês vão ler em casa. Tá? E no dia vocês vão ler dois, porque um é minúsculo, né, e o outro é pequeno. É a primeira Minhoca, que é a experiência de um pai e uma filha. E Tubarão, que é a experiência de um tio com seus dois sobrinhos. Também é uma história de pesca. Tá? O Minhoca não é de pesca, não, apesar de parecer. Estão aprendendo a pescar, avô e neta pescando, uma história mais extensa, por isso que fica para vocês lerem durante a semana. Primeiro Minhoca, vocês vão ler no dia, Titinho, e Tubarão, né, e o primeiro Minhoca eu vou revelar porque eu gosto tanto dele semana que vem. E Tubarão também é bem, bem curtinho, são 4 pagininhas, tá? Então é isso, gente. Vou deixar aqui daqui a pouco Aprendendo a Pescar para vocês. Obrigado pela presença hoje, pela participação. Cadê vocês? Está aqui. E até amanhã, quem é da 1023B e quem é da 1063A. Reposição de aula. Beleza? Bom descanso para todo mundo. Até mais, pessoal. Não.